nem está vestido adequadamente como um professor, como diretor de escola. Ele é o diretor da escola aqui e ele vai fazer daqui a pouco uma palestra a respeito da educação em Singapura e eu peguei ele já rapidinho para a gente ter uma conversa sobre como é a educação em Singapura e como que ele foi parar lá. Como é que você foi parar lá, João Paulo? Olha, olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui no evento super massa de viola, de gastronomia em Pecatuba e eu vou contar um pouquinho aqui de antemão, antes da palestra oficial, sobre essa caravana de Singapura que a gente fez em janeiro, um grupo de pessoas envolvidas com educação, secretários municipais, diretores de escola, empreendedores. Nós fomos a Singapura em janeiro para a gente entender um pouquinho como Singapura conseguiu ser o primeiro lugar no PISA nas avaliações de matemática, português e ciências. Nas três áreas. Nas três áreas, o último PISA eles tiveram na primeira colocação. E assim, o que a gente mais escutou quando a gente voltou de Singapura, algumas questões, né? Tipo, mas lá é tudo isso mesmo? Como que funcionam as tecnologias, a valorização de professor, o que a gente pôde aprender com eles? E essas perguntas ajudaram a gente, inclusive, a fazer uma reflexão, né? Que, na verdade, a gente não foi lá para copiar nada, até porque as realidades são bem diferentes. Sim. Mas a gente foi lá para realmente entender qual o ponto que eles pegaram que levaram eles a ter esse sucesso todo na educação. E tem uma coisa bacana, a gente sempre fica imaginando uma educação com alta tecnologia, com o uso de alta tecnologia, como uma criatividade, com as coisas acontecendo de uma maneira totalmente diferente. E aí você foi lá, agora me conte, tudo isso? É isso que a gente fica imaginando? Não, e assim, de toda a tecnologia? Não, a gente tem a impressão, né? Essa ideia é super real. Eu, por exemplo, quando eu vou para esses lugares assim, eu fui Estados Unidos, Singapura, já tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos também e visitar escolas, a gente acha que vai encontrar um monte de robozinho, uma sala totalmente... E não é assim, né? Por exemplo, a gente está aqui com uma foto de uma sala de aula de Singapura e no Brasil, eu vou te falar que tem muitas escolas com sala de aulas bem melhores do que essa de Singapura. Porque, na verdade, Singapura entendeu que a questão não era somente estrutura. A questão era uma coisa mais importante, mas que a gente vai falar daqui a pouco. E o importante da gente pensar, quando a gente foi para Singapura, uma das primeiras coisas que a gente colocou, que a gente estudou bastante antes de ir, é entender as diferenças de realidade, para não fazer nenhum tipo de comparação. Por exemplo, Singapura tem 5,5 milhões de pessoas, uma área de 700 quilômetros quadrados, 10% do tamanho de Brasília e 30 vezes menor do que Sergipe. Então, assim, é possível fazer um trabalho diferenciado numa área, né, menor, né? Só que eles têm outros problemas, né? Porque a gente pega às vezes só assim, mas vocês conseguiram porque vocês são pequenos. Inclusive, a gente ouviu muito isso. Quando a gente chegava e falava assim, mas vocês são pequenos, vocês têm 400 e poucas escolas. Dá para fazer. E aí eles responderam pra gente assim, então por que vocês não começam pequeno no Brasil? E foi muito triste a situação que a gente teve lá, que foi quando aconteceu o crime da Vale em Brumadinho. E aí assim, foi na semana, quando a gente chegou lá, tinha acontecido. E todo mundo foi muito triste, que eles falavam, o que vocês estão fazendo com o Brasil? Né? Porque eles não tinham nada. E isso é muito interessante a gente colocar em perspectiva, porque quando eles se tornaram independentes, eles só tinham pessoas, então eles decidiram investir em gente, porque até a água eles compravam. E a gente aqui com essa riqueza toda, e a gente tem desperdiçado tudo. Então, assim, eles têm a vantagem de ser pequenos, mas eles tinham um problema. Vieram de um período de colonização bem complicado. Quando eles se tornaram independentes, eles conviviam e convivem até hoje com 3 etnias, isso é bem complicado. Chineses, malaios e indianos. E hoje eles convivem com essas 3 etnias em perfeita harmonia. E o primeiro lugar no PISA, a educação deles, a independência deles aconteceu 40 anos atrás. Sim, é bem novo, é bem recente. Então não é uma questão nem de tempo. Os Estados Unidos começaram antes do Brasil. A Europa começou antes do Brasil. Tá, mas... Singapura começou 40 anos atrás. 40 anos atrás. 50 anos atrás. Mas eles têm o inglês como língua comum, mas eles falam outras, como mandarim, malai, tâmil. Então, assim, é bem complicado essa questão cultural. Eles conseguiram resolver isso muito bem, né? Então, só para vocês terem uma ideia dessa questão de Singapura, o orçamento deles, o maior orçamento deles é em defesa. O segundo, eles investem em defesa. O segundo maior é em educação, sendo que 1/3
do que é a educação é voltado para a formação continuada de professores. Uma pegada muito forte deles é a formação de professores, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O salário inicial de um professor em Singapura recém-contratado e que ainda está fazendo graduação, desculpa, é 2.500 por mês, que é 50% do salário base. Gente, desculpa. Tudo bem, tranquilo, fica à vontade. E aí, como disse, eles têm 400 escolas públicas. Todos os singapurianos nascidos em Singapura, eles têm que estudar obrigatoriamente em escolas públicas. As escolas particulares funcionam muito para estrangeiros. Mas a escola pública lá, o ensino é público, mas não é gratuito. Eles pagam em torno de 14 dólares singapurianos, que é uma espécie de 30 e poucos reais por mês. Todo mundo faz isso. De alguma forma eles se comprometem. Eles se comprometem. A gente tem aqui, vocês não estão tendo acesso, mas a gente pode ver, vocês podem ver também pela internet, e pegar fotos de singapurianos e de hoje, o que eles fizeram em 50 anos. Né? É uma coisa incrível. E assim, muitas das coisas que a gente pegou lá foi o que o povo falou pra gente. A gente teve um professor, Vignesh, do The Head Foundation, que ele disse uma coisa muito legal pra gente, que se você quer serviços públicos de qualidade, você precisa de consistência. E consistência implica em visão. Governos podem ser trocados, visão não pode ser trocada. E isso se encaixa muito no Brasil, porque um dos problemas que a gente tem, principalmente na questão das políticas públicas, é na troca de governo. Às vezes tem um governo que entra e não dá continuidade àquela política pública por ter sido criada pelo governo anterior. E eles não entendem que o fato de ser uma política é exatamente para ser contínua. Para ser contínua, não é alguma coisa de um governo, não é um projeto de um governo. Políticas públicas são para serem mantidas, se estiverem dando certo, ou modificadas se não estiverem dando certo. E o que eu acho muito sério também na nossa educação é a falta de uma concepção de educação. De uma concepção de quem eu vou formar. Lá em Singapura, eles falam muito em educação, em ecossistema educacional. Que eles entendem que é um globo, sabe? E é tudo muito unido. E eles sempre pensam assim, quem eu quero formar? Inclusive hoje eles vivem uma série de situações que eles estão tentando se adequar e buscar soluções, é porque hoje, a pessoa que eles querem formar hoje não é o mesmo que eles queriam formar 50 anos atrás, quando eles queriam construir o país. O país hoje está construído, agora eles precisam a necessidade deles é outra, então eles têm que pensar, e isso implica o quê, Vilma? Você pensar em currículo a todo momento, você pensar em formação de professores a todo momento, porque uma das coisas assim, que é bem complicado no Brasil, que é a questão que muitos professores vão para a sala de aula e replicam aulas que tiveram enquanto alunos. Eu tive excelentes professores, inclusive nessa escola onde a gente está. Mesmo que eles tenham sido muito, muito, muito bons, eu consigo me inspirar neles, mas eu não consigo replicar, não posso replicar a prática deles hoje, porque o público não é o mesmo. Então, eles investem muito nisso. Então, o que acontece? Singapura tem um papel, como você falou, tem um papel, uma clareza muito grande da educação, da importância da educação em Singapura. Então, eles pegam... De qual é a função da educação na formação de um país? Olha, né? a gente selecionou 3 pontos, que é a questão do ecossistema, né? Eles têm um planejamento estratégico, a educação ela vem como com um papel de desenvolvimento econômico, de coesão social, inclusive para enfrentar as diversidades daqueles 3 grupos que estavam ali no pós-independência. Eles têm um alinhamento incrível, a gente visitou vários setores, a gente visitou governo, escolas, universidades, centro de formação, startups, empresas de educação, e todos eles estão alinhados. Inclusive eles usam o mesmo slide para todos, parece que é uma coisa assim, muito, muito alinhada. Então assim, o Ministério do Desenvolvimento Econômico, o Ministério da Educação, as escolas, o Centro de Formação de Professores, a Escola Nacional de Formação de Professores, todo mundo muito, mas muito alinhado mesmo. E a questão que a gente falou, que a gente precisa de entender quem que a gente quer formar. Você quer formar a mesma pessoa que você queria formar há 50 anos atrás? Não. Então, para isso, você tem que fazer currículo e revisar o currículo sempre. Então, eles têm uma base nacional, um currículo que é revisado a cada quase 5, 6 anos. Eles fazem revisão, incluindo aspectos sociais e de sucesso econômico dos seus alunos. A gente teve uma diretora de escola que a gente ficou apaixonado por ela,
Mr. Min Chong, da Far Park Primary School, e ela disse uma coisa muito legal pra gente, que ela não existe sozinha, que ela existe numa sociedade, graças a essa sociedade e para essa sociedade. Então, tipo assim, a gente teve que sair aqui do Brasil para ir lá para Singapura, um país de primeiro mundo, com uma educação de alto nível, para escutar o seguinte: professor, ele não está apenas com a função de transmitir, de ajudar o desenvolvimento, né, o conhecimento da questão conteudista, né, de disciplinas. Sim. A gente tem o nosso papel social, sim, porque tem uma outra frase dela que ela fala o seguinte: se uma criança tem amor, ela vem para a escola para aprender. Se ela não tem amor, ela vem para a escola para ser amada. Daqui a pouco eu tenho essa frase aqui, eu vou lembrar para vocês. O sistema de educação de Singapura, a gente colocou ele como, a gente apelidou ele de rígido, solto, rígido. Porque tem momento que eles determinam, tem momento que eles deixam livre e tem momento que eles voltam a determinar as situações. Como, por exemplo, rígido, o currículo é o mesmo para todas as escolas e o Brasil está avançando um pouquinho nisso na construção da base nacional. Ele é solto porque esse currículo, a pedagogia, as escolas podem implementar à sua maneira. E ele volta a ser rígido de novo porque ele tem avaliações que são nacionais replicadas em todas as escolas de forma igual. São muito sérias. Muito São levadas muito a sério. São levadas tão a sério que não se escolhe o melhor aluno só para ir lá fazer a prova. Sim, não. É levado tão a sério que, inclusive, eles estão revendo, porque hoje Singapura tem índices altos de depressão, que os pais pressionam muito de suicídio os seus filhos a serem sempre os melhores. Por exemplo, a gente visitou várias startups que são pequenas empresas de educação no contraturno do aluno. As escolas, elas são de tempo integral, mas, por exemplo, o aluno sai da escola 3 horas da tarde, ele vai para uma espécie de um cursinho que funciona tipo num shopping. É como se você entrasse num shopping e tivesse só lojas que são aulas de reforço para os alunos. E criancinhas, bebezinhas, assim, de 3, 4 anos, saindo desse reforço, sei lá, 9 horas da noite. Então, muito... tem tarefas para fazer. Ainda tem tarefas em casa. E então, lá em Singapura... Alguns pontos são extremamente positivos, embora e tenha outros, alguns pontos que a gente não concorda, porque a gente descobriu também um jeito de viver, que é viver um pouco da alegria, viver na família, viver... Ter um pouco jeito de... Igual essa festa americano. aqui, a gente está festejando, a gente viver integralmente. Só que aí a educação não é integralmente, né? Não. A nossa escola não fala de amor. Sim. A gente tem que rever muito isso. Então, o que acontece? A partir desse currículo base, a Universidade de Educação, ela forma os professores, tanto inicial como continuada. Ela faz, porque os professores, eles vão para a escola, depois eles voltam, eles têm um tempo para ficar nessas escolas de formação, né? E a formação também acontece no espaço da escola, porque sempre um professor está sendo orientado por um outro professor. Bacana. Tem todo um acompanhamento. A Escola Nacional de Formação Continuada garante 100 horas ao ano de formação. Então, durante 100 horas, esse professor vai sair da sala de aula e vai para a escola de formação para se atualizar. A escola pública ensina também, como disse para vocês, e o currículo é revisado a cada 5, 6 anos. Eles têm no sistema de não está aparecendo a imagem aqui para me dar uma ajudada, mas eles têm... apareceu. Eles têm um sistema, né, de escada, e a gente chamou de caminhos escada, que você tanto pode ir reto, desde quando você entrou na escola e até a universidade, quando você pode, né, ir para um outro ponto e depois tentar voltar. Por quê? Singapura tem a primary school, né, a fase primária, que é uma espécie de ensino fundamental 1, que dura 6 anos. No final desse período, o aluno faz uma prova, que é o PSLE, e ali ele vai ser direcionado para a vida dele. Imagine, com 11 anos, 10, 11 anos, então isso é bem complicado. E ali, ou ele vai para uma escola especial, ou ele vai para Primary Fund School, ou ele vai para um ensino que vai direcioná-lo para as escolas técnicas, que os 40 piores alunos vão para o ensino técnico. Lá, assim como aqui, também tem esse preconceito. Os 40 piores alunos vão para o ensino técnico. Só que a gente visitou as escolas técnicas de lá, são absurdas. No Brasil também tem muitas assim, né? Escolas técnicas federais, que tem muito desse material. Então... São absurdas, mas são absurdas no sentido positivo. Positivo, absurda de lindo, de muito material, de muito laboratório. E de produzir realmente técnicos que têm ali um mercado de trabalho para eles, eles são necessários. É muito alinhado. Eu tive formação técnica aqui no Brasil também. Não está numa formação que depois o sujeito sai
onde eu vou trabalhar? Onde eu vou trabalhar e não tem Sim. campo. Eles têm uma... Né? Por exemplo, a gente esqueceu de falar disso quando a gente está falando de Deixa eu perspectiva. só recordar aqui, para quem entrou agora. Pessoal, então eu estou aqui com o João Carlos Pereira Araújo, que é esse menino aqui, que é diretor de uma escola aqui em Piacatuba, distrito de Leopoldina, né? Aqui está acontecendo o 16º Festival de Viola e Gastronomia. Aproveitei, ele vai fazer uma palestra mais tarde, aí estamos tendo uma prévia aqui com ele. Então, o que acontece? Eles não olham para o ensino técnico como uma coisa muito boa, é só os piores alunos, só que assim, eles formam muito bem, e esses alunos também. E aí, assim, só falando nessa questão que a gente está falando de geração de emprego após a formação técnica, a taxa de desemprego em Singapura, na época que a gente foi, era 2%. Ou seja, ninguém está desempregado. Esse 2% é alguém que perdeu o emprego ontem, mas depois de amanhã ele vai arrumar um emprego. Porque dizem que está todo mundo em crise, Sim. esse ano ainda, né? E aí o que a gente descobriu lá? Que o professor é a figura mais importante dessa educação de Singapura. A qualidade do sistema depende da qualidade dos professores. Quem falou pra gente foi a diretora da Escola de Formação de Professores, Escola Nacional de Formação de Professores. Como que funcionava? Já que o professor é melhor, como que funciona ser professor em Singapura? Apenas os 30% melhores alunos têm direito de se tornar professor, né? O Ministério da Educação, ele seleciona esses jovens quando eles terminam a espécie do ensino médio, né? Uma seleção de aspirantes a professores. Dali, eles vão estudar pedagogia, licenciatura e já começam a receber como professores, né? Um salário menor como professores. Os 30 melhores têm direito... Os 30% melhores. Têm direito a competir pelas vagas... De ser professor. Para serem professores. Isso. E eles querem, né? Sim, querem. Aí eles ficam 22 semanas durante a graduação, 22 semanas de estágio prático nas escolas durante a graduação e 3 meses de imersão após a graduação, antes de realmente assumir uma sala de aula. Todos os professores formados têm garantia de emprego, não há esse concurso depois da graduação, você faz concurso antes, quando você já vai ser professor. A autorização para estudar, para ser professor, já é o concurso. Já é o seu emprego. Já é o emprego. O salário inicial é compatível com as demais carreiras de ponta na sociedade, como médico, engenheiro. O professor é altamente prestigiado, e eu fiquei impressionado com isso, que a gente vê isso muito na internet, né? Quando a gente entrou numa sala de aula e a professora anunciou que nós éramos professores, todos os alunos levantaram e se curvaram. Eu achei isso muito massa. Né? O governo reconhece os melhores todo ano. E aí o que acontece? Lá tem um dia, né, a semana que são os professores homenageados, o presidente recebe o professor, é uma valorização nesse sentido também, reconhecimento pela sociedade muito grande. Né? Porque quando a gente fala em valorização de professor, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é só questão salarial. A gente tem que falar em valorização de professor na questão do respeito, na questão da condição de trabalho, na questão da formação continuada. Então, assim, quando a gente fala em valorização de professor, a gente não está querendo dizer que é apenas salário. Mas é também um professor que vai corresponder. Sim, eu vou falar sobre isso aqui agora. O professor... Porque a gente vê muito professor se queixando do trabalho com formação de professores e muitas vezes o aluno já chega já reclamando da profissão que ele vai ter, e aí eu falo, mas espera aí, você veio aqui atrás de se tornar professor. Sim, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Lá o governo reconhece, como eu disse para vocês, a gente tem todos os cargos de gestão da educação, diretor, vice-diretor, professor universitário, formador, tutor, Ministério da Educação, ele tem que necessariamente ter sido professor de escola pública de Singapura antes de assumir esses cargos de gestão, até para ter propriedade, entender de que está falando. Então, né? Para ser ministro da Educação, você tem que ter sido professor. E para ser primeiro-ministro, tem que ter sido ministro da Educação. Isso. Singapura tem uma história legal de todos os primeiros ministros, né, de todos os líderes de governo, chefes de Estado, terem passado pelo Ministério da Educação. E isso Eles têm uma visão mesmo da educação. Da educação como desenvolvimento. E aí o que acontece? Todo professor, ele é um bom professor e deve ser mantido. Então eles fazem muito isso, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, às vezes, quando o professor quer crescer de carreira, ele tem que virar gestor, porque não existe um plano de carreira muito bem estruturado. Não. Se você tem que sair da escola e procurar para a secretaria, isso. E aí não, se você vai ser professor, você vai ser um bom professor e você vai ganhar bem enquanto professor. Então eles têm níveis, né? Por exemplo, um professor, um tutor, um mestre, e isso gera formação também.
Então, os professores são estimulados a pesquisar e especializar de modo a manter o sistema constantemente atual. Aquele negócio deles voltarem para a escola de formação. O sistema da educação. Eles têm que fazer pesquisa em educação. Sim. Não é só pesquisa em conteúdo, na área, no conteúdo isso, deles, não. Também, mas eles precisam de entender muito de pedagogia, né? E descobrir novas formas. Isso. Eles, assim, todos os perfis são muito contemplados. Acadêmicos, gestores, formadores têm espaço para todo mundo. Professores, eles transitam por todas essas áreas para garantir que tem uma visão sistêmica, isso é muito importante. Porque aqui, às vezes, a gente fala assim, mas você está falando isso é da sua escola. Você pensa isso enquanto... A gente, às vezes, vê, né? Quando o governo toma alguma iniciativa, a pessoa fala, mas isso aqui é fora da minha realidade. Mas você tem que pensar de forma sistêmica, né? Mas o que a gente tinha antes era quadrigias e professor. Quadrigias e professor. E a educação era boa. Ela vai evoluindo. Você pegar toda a evolução, desde que começaram as primeiras escolas no Brasil, é claro que nós evoluímos muito. Mas um bom professor, mesmo na linha tradicional, mas se ele é um bom professor, se ele assume a formação dos alunos, ele vai fazer um trabalho bacana. E aí, sabe o que a gente percebeu, viu, pegar um gancho nessa sala, porque nessa sua fala, em sala a gente percebeu, a gente já tem, o legal assim, que a gente já tinha uma ideia, quando a gente vai para Singapura, o Campus está dando certo, a gente vê o que a gente pensa, na prática, e fala assim, não, realmente a gente está pelo caminho certo, né? Em sala é uma questão de execução e não de inovação, né? Que é o que a gente viu em Singapura. Singapura não tem sala de aula inovadoras. Eles têm uma boa gestão de sala de aula que é executada por um bom professor que é muito bem formado, muito bem valorizado. E que sabe que a responsabilidade dele não é dar aula, é fazer o aluno aprender. Sim, é ajudar o aluno a aprender. E aí, o que funciona realmente em Singapura? Metodologias, eles têm métodos que eles desenvolvem que são comprovadamente funcionais, né? Funcionam, né? Metodologias ativas, a matemática de Singapura. Eles têm uma formação holística, né? Eles pegam muito com os alunos para essa questão de entender não só o seu lugar, mas tudo. Eles fazem viagem, passeios, serviços comunitários desde pequenininho. Singapura não tem educação infantil, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas desde que o menino entra para a escola, né, no primeiro ano, ele já tem esse trabalho social que ele não basta. Como diz uma frase que eu falei antes aqui, você não está sozinho numa sociedade. Você está em pessoas e você vive para essa sociedade. E a escola tem que colocar isso. Porque uma coisa que me incomoda muito, às vezes, é que existe um mundo e parece que existe a escola. Sendo que a escola também é mundo, entendeu? E parece que não há ligação. Não há ligação. A escola se fecha, a comunidade está lá. Não faz sentido. Não faz sentido. Inclusive, por isso que hoje a gente está aqui, ó. Você está aqui no festival, você está vendo que a escola está aberta. Porque a gente precisa. Os alunos estão participando de oficinas, a escola está aberta para artesanato. A programação. Sim, tem uma exposição na praça ali do trabalho dos alunos. Eu estava vendo alguns, inclusive de fotografia, que achei linda. Até a forma então a gente precisa de fazer essa conexão. Até a forma como as fotografias foram expostas. Então eles têm muito isso. E a família? As famílias, elas buscam proativamente o envolvimento, né? Elas estão super envolvidas, né? Inclusive, elas reconhecem a importância da educação. E aí, voltando à frase da Ting, que é uma diretora da Academy for Singapore Teachers, que é uma academia de formação de professores, né? De Singapura. Ela fala o seguinte: criança que vem de lares com amor vem para a escola para aprender. Crianças que vêm de lares sem amor vêm para a escola para serem amadas. Você ouvir isso num país de primeiro mundo, com uma tecnologia super gigante ao seu redor, e eles pensando também sobre isso, você ver que realmente... E aí eu vou até dizer para você que o fato deles serem mais tradicionais, como você disse, mais rígidos em relação ao currículo, algumas coisas, a sala de aula, inclusive, a gestão da sala de aula, eles fazem esse trabalho, sim, do emocional afetivo. Sim. Ele sabe que o aluno é integral. Eles têm essa questão de ver o aluno de forma integral. Eles estão um pouco de dificuldade nessa questão da cobrança do PSLE, mas eles já estão reformulando isso. E o importante, Vilma, é o seguinte: ninguém aqui é perfeito. A gente tem que parar, e isso que é a importância da avaliação. A gente tem que parar toda hora e ver onde nós estamos errando e o que a gente pode buscar. E é isso que eles fazem. Eles estão percebendo que essa questão do socioemocional, essa questão da educação infantil, né, não funciona, não funcionou ainda. Eles buscam soluções porque eles falam o seguinte:
a gente precisa de manter o que a gente construiu até agora. E uma coisa muito interessante que você disse, os professores são avaliados. Eles não se importam de ser avaliados? Porque a avaliação, não. Porque a os avaliação professores é aqui clara. não gostam de ser avaliados. No Brasil já ouviu, inclusive, até algum momento, né, de fazer uma espécie de OAB para professores. Já teve alguns ministros da educação comentando sobre isso. É um assunto super polêmico, né, que não vem ao caso a gente entrar aqui, mas eu falo o seguinte, a gente precisa de estar... A gente faz avaliação com a nossa vida a todo momento, não é verdade? Então a gente precisa de estar nisso. Mas eu acho que depende como o governo expõe isso para a classe, entendeu? A avaliação não pode ser punitiva, ela tem que estar no sentido de formação. Se o governo coloca essa avaliação como formação, como coloca para Singapura, ele não tem problema. E o que acontece? As regras são muito claras. Se você não está afim de entrar nessas regras, que é um sistema que deu certo, sim, você não precisa de entrar nessa regra. Agora, o que acontece às vezes muito que eu vejo, muito, né, que eu já tenho mais de 10 anos em sala de aula, que às vezes a regra já está posta. A gente pode questionar, porque isso é legal também. Mas assim, você quando, né, tipo, você aceitou uma regra, você chega, não é quer dizer que você tem que aceitar ela para sempre, você pode, mas você quer mudar ela como se ela não existisse antes. Eu estou te perguntando isso porque eu estou na educação desde antes de você nascer. Então, vejamos, de repente ficou parecendo que o governo disse que tinha que aprovar qualquer um, todos os alunos. Mas ele não disse que tinha que aprovar o aluno sem aprender. O que ele quis dizer naquele momento é, professores, ensinem, ponto. Eles têm que passar. A gente já viu que reprovação não vai melhorar o sistema. Então, nós temos que passar esses alunos. Quando o governo disse isso, na verdade, ele estava dizendo, deem um jeito de ensinar. Sim, e não... e foi... Né? Existe um problema muito grande de comunicação, inclusive entre governo e chão da sala de aula. Porque eu falo o seguinte, a progressão automática no Brasil, ela foi entendida de forma errada. Sim, ela foi porque, entendida, na verdade, como vai passar de qualquer jeito, não. E na verdade o governo quer o seguinte, crie oportunidades para esse aluno aprender, porque na verdade existe isso. Você aprende de um jeito, eu aprendo do outro, e a gente lida com todos da mesma forma. E a gente tem que ser honesto. Pode ser pouco dinheiro, mas toda política pública no Brasil tem dinheiro. Então, assim, as escolas recebem professores de reforço, e aí a escola não sabe o que fazer com esses professores. Sim. Não criam realmente um sistema que vai favorecer os alunos. Então, eu acho que é hora da gente repensar isso mesmo. Eu estou no final de carreira e eu faço parte de um grupo de estudo. A gente ainda está estudando. Pessoas, inclusive pessoas que nem estão na área da educação, trabalhando na educação. Mas que veem a educação como instrumento de transformação mesmo. Sim. E assim, depois disso tudo, gente, Singapura também não é apenas flores. Tem desafios, Tem desafios, tem muito desafio. Por exemplo, a educação infantil, o foco é muito baixo. O Ministério da Educação está pela primeira vez se envolvendo nesse segmento. Então, assim, isso fica muito a cargo dessas startups, dessa empresa. Isso a gente já conseguiu chegar. Sim. O Brasil, você pegou num ponto muito legal, porque quando a gente foi pra lá, a gente teve um momento que a gente apresentou o Brasil para eles também. E sabe por que isso foi legal? Que a gente vê o Brasil de um outro ponto, pensando, buscar, e a gente viu, na verdade, que no Brasil existem coisas excelentes. Sim. A gente conseguiu, PNE, Base Nacional, Fundeb, a gente tem avaliações externas de larga escala, acesso à universidade, uma série de coisas. E a gente tem a educação infantil, que está sendo muito bem estruturada. A gente já conseguiu garantir acesso. A gente tem creche. Sim, a gente conseguiu garantir acesso. Então, a partir de 6 meses, a criança brasileira, ela já tem acesso. Não, e quando a gente foi escolher o caso que a gente contaria lá, foi até legal, que deu até problema, porque todo mundo queria contar os casos de sucesso. Eu falei, mas o Brasil tem tanto caso de sucesso. E o que a gente contou lá foi do Ceará, que a gente pode estar contando em outra oportunidade aqui, mas o Ceará, assim, na minha visão, ele tem um mérito super, talvez, maior do que o de Singapura. Porque o Ceará está numa região historicamente excluída do país, né? Enfrentando problemas graves de políticas nacionais e conseguiu se destacar. Então eu falo o seguinte, Singapura tinha tudo ali, o governo ajudando junto, tudo indo junto, e o Ceará fez um cenário totalmente... que não era propício para isso acontecer. Exatamente. Então foi bom olhar de fora também essas questões. A questão do socioemocional, eles entendem que seus professores e alunos sofrem com um sistema que pressiona por resultado, então eles estão tentando mudar isso.
e o que é super bacana. E o ponto da criatividade, né? Os alunos são muito bons em seguir padrões de escola, mas assim, mas eles reconhecem que que esse sistema ainda não estimula muito a criatividade, por isso eles também estão vendo a questão do PSLE. Tá, mas pelo menos assim, eles escolheram uma linha e eles estão indo bem nela. Sim, porque eles precisavam, naquele momento, Exato. a nossa tradutora lá, ela falou uma coisa, ela brasileira, mora lá há muito tempo, ela falou o seguinte: eles precisavam de construir o país. Sim. E eles fizeram isso. Agora que o país está construído, eles estão vendo que para aquele objetivo deles deu certo. Só que agora eles têm outras necessidades. Exatamente. Então eles reveem qual aluno que você quer formar. E você não vai fazer tudo de uma vez. Não. Até você chegar no sistema. Tem um sistema que eu gosto muito, que é da Finlândia, porque ela consegue fazer isso. A Finlândia. Ela consegue ter o conteúdo e a criatividade e a alegria e trabalhar tudo isso Sim. lá. Mas também eles foram aprendendo, eles dão um foco muito grande para a educação também. Sim, verdade. Mas bacana, não vou te atrapalhar não. Pode continuar. Não, é porque a gente já está terminando aqui e assim, na verdade a gente termina falando o seguinte: desafios existem para serem reconhecidos, é o que a gente acabou de falar, né? Depois de tudo isso, de todo esse aprendizado, o que a gente estava querendo propor para o Brasil no início, né, esse grupo? A gente estava querendo propor... Você faz parte de uma rede. Isso, eu esqueci de falar isso, né? Essa caravana de Singapura, ela foi apoiada pela Fundação Lema, que é uma organização familiar do Lema, Jorge Paulo Lema, que investe muito em educação, né? Em educação pública, e eles investem muito em formar lideranças. Então eu faço parte de duas redes deles, que é uma rede chamada Talentos da Educação, que reúne profissionais da educação de todos os níveis, né? Chão de escola, governo, terceiro setor, empreendedores, para discutir educação. E faço parte também de uma outra rede chamada Conectando Saberes, que é uma rede exclusiva de professores e apoiada pela Fundação Lema. Aqui no Podina a gente tem um núcleo, são núcleos espalhados por todos os estados brasileiros. A gente está chegando a quase 80 núcleos de professores. Ela já existe desde 2015. Então, foram eles que apoiaram essa nossa viagem, incentivaram a gente a aprender um pouquinho com Singapura. Tem todo um movimento, né? Sim. Fica parecendo que as pessoas não estão se preocupando com a educação, mas existe um movimento muito grande. Sim. No Brasil, como existem o pessoal do Lema, existem outras instituições, né? Que também estão preocupadas. Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura. Né? E eu falo o seguinte: a nossa própria Constituição diz que a educação é um dever de todos. Então, ela não pode ser apenas responsabilidade do governo. E inclusive, está escrita a palavra lá, sociedade. Sim, de então toda assim, família, e essas de instituições, sociedade. elas são sociedades civil organizadas, né? Então, eu acho que todo mundo tem que estar envolvido para promover, porque o resultado disso, tanto positivo quanto negativo, vai atingir todo mundo. Quando você abre essa escola numa festa como esta, é muito bacana. As pessoas vêm, elas entram na escola. Sim. De alguma maneira, a escola está lá fora também. Sim, é verdade. Porque ela poderia estar fechada, as pessoas passavam em frente. Um prédio. Tá, o que é isso? Um prédio. Tá, ali tem um prédio, tá. Pronto. Não, aí elas tem uma entram, plaquinha, tem uma escola. a gente aproveita para fazer exposição dos trabalhos dos alunos, né, para tudo isso. E teve as oficinas. As oficinas que aconteceram aqui bacana. de culinária, de maquiagem, de fotografia, de música. Que eram os próprios alunos. Sim, participaram geral. Então, assim, quando a gente voltou para cá, a gente tinha ideia de algumas coisas, mas a gente está repensando nisso, né? Porque, na verdade, não faz sentido a gente apenas ir lá e ficar com esse conhecimento só para a gente, por isso que a gente compartilha com todo mundo. O grupo faz palestra pelo Brasil inteiro. A gente já teve também conversando com a Comissão de Educação do Congresso Nacional. Tivemos no Ministério da Educação conversando com a parte de formação de professores também. E a nossa ideia é poder contribuir de qualquer maneira, né? Mas difundir um pouquinho desse conhecimento que a gente teve a oportunidade de ter acesso em Singapura, né? Essa vivência que a gente teve a chance de experimentar e compartilhar isso com todo mundo. É isso. Eu fiquei, assim, tirei você da festa. Não, imagina. Antes da palestra, com essa conversa aqui, muito agradecida, muito feliz de você ter... Não, imagina, a gente está aqui proporcionado justamente nessa intenção. Essa experiência. Foi bacana mesmo conversar com você. A gente acredita muito que a gente vai construir uma coisa legal na educação quando a gente passar a compartilhar
E assim, eu aqui da mesma forma aprendi muito com você nesses minutos aqui, no que a gente conversou antes também. Eu acho que é isso. E eu formo professores, né? Eu sou professora, que trabalha com formação de professores. E eu acho muito lindo alguém. Eu falo muito para os meus alunos: estou no final de carreira, vocês têm um mundo aí para transformar. E aí encontram um jovem como você, que é o diretor da escola. Eu fico encantada com isso e eu acho que é por aí mesmo, né? Como você falou, você faz na sua e vai expandindo e falando para os outros. Todo mundo, a gente consegue mudar. Sim, sim. Se todo mundo vários... resolver fazer, nós tem experiências incríveis e nas ter a escolas por consciência aí. de que é responsabilidade minha, Sim, enquanto sim. comerciante, enquanto funcionário público, enquanto empresa, enquanto terceiro setor, sei lá. É responsabilidade de todo mundo garantir uma educação de qualidade. E se tem algum professor em alguma escola reclamando das faltas de condições da escola, dos alunos daquela escola, da política daquela escola, naquela mesma escola tem professores fazendo trabalhos maravilhosos. Sim. É fazendo a questão de postura. E é uma questão de postura mesmo de cada um de nós, saber que educação é responsabilidade de todo mundo, né? E que transforma. Sim. E é muito bacana, parabéns mesmo. Eu agradeço. Um menino da idade dos meus alunos. Aí, ó, já na batalha, já no caminho, enfrentando os desafios e buscando formas, né? Ou criando propostas, isso é muito bacana. Legal. Obrigada. Eu que agradeço, gente. E aí, pessoal, obrigada. O vídeo fica disponível depois, né? Isso. Se a gente souber como fazer. Tchauzinho, Tchau. Gente. E tenha um bom final de sábado. Venha para Pecatuba, gente. Sim, Aqui é Festival de bacana, vai até Pecatuba. amanhã. Até amanhã. Tchauzinho, gente. Abraço, eu venho todo ano. Encerrar. Concluir. Como é que a gente vai agora? Salvar. Salvar. Pelo amor de Deus, a gente tem que salvar. Acho que já salvou. Estamos aqui. Já salvou. Só que eu sempre faço não, isso com minha salvar, neta. ó. Então, estamos aqui no 16º Festival de Viola e Gastronômico de Pecatuba, né? Pecatuba, no distrito de Leopoldina. Peraí, não salvou ainda não. E eu estou aqui